Capítulo 19. Prossegue o mesmo assunto. Efeitos que este quarto grau de oração produz na alma. Com insistência exorta a não voltarem atrás, ainda que depois desta graça tornem a cair. Não abandonem a oração. É digno de nota e de grande consolação para os fracos e pecadores. A alma sai desta oração de união, com imensa ternura, de maneira que ansiaria por desfazer-se, não de pesar, senão de lágrimas de felicidade. Acha-se banhada nelas, sem as sentir, nem saber quando, nem como as derramou. Dá-lhe grande regozijo ter aquele fogo impetuoso aplacado com água, que o faz crescer mais. Parece que estou falando árabe, e contudo, é assim mesmo. Aconteceu-me algumas vezes, neste grau de oração, estar fora de mim. Não sabia se a glória que tinha fluído era sonho ou realidade. Mas via não ter sido sonho ao sentir-me inundada por aquela água, que sem custo, manava com tanto ímpeto e rapidez como se uma nuvem do céu a derramasse. Isto ocorria no princípio, quando esta graça durava pouco. A alma fica tão animada que se naquele instante a despedaçassem por Deus, seria para ela grande consolo. Brotam logo as promessas e determinações heróicas, nasce a vivacidade dos desejos. Ela começa a desgostar-se do mundo e a ver muito claramente sua vaidade. Lucrou muito mais, e fez mais elevados progressos do que nas orações passadas. Esta com a humildade acrescida, porque vê, sem dúvida alguma, que para atrair ou granjear tão excessivo e grandioso favor, não houve, de sua parte, diligência nem cooperação. Vê com muita clareza, sua total indignidade. Constata sua miséria, porque em aposento onde entra tanto sol, não há teia de aranha escondida. Está longe de vanglória, e parece-lhe impossível tê-la. Com seus próprios olhos, já vê sua pouca ou nenhuma capacidade, e reconhece que ali quase não houve consentimento de sua parte. Foi por assim dizer, como se contra sua vontade, fechassem a porta de todos os seus sentidos para que desfrutasse mais do Senhor. Fica sozinha com ele, que há de fazer se não amá-lo? Não vê, nem ouve, a não ser com incrível violência. Tem pouco merecimento. A par da infinita misericórdia de Deus, sua vida passada se lhe representa então, com grande verdade, sem que o intelecto tenha necessidade de andar à procura de motivos, pois ali acha guisado o que há de comer e entender. Vê que merece o inferno, e que em castigo, lhe dão glória. Desfaça em louvores a Deus e neles quisera eu desfazer-me agora. Bendito sejais, Senhor meu, que de lodo tão imundo como eu, fazeis água tão límpida que sirva para a vossa mesa. Sede louvado, ó delícia dos anjos, que assim quereis elevar um verme tão repelente. Este aproveitamento permanece algum tempo na alma. Ela entende claramente que a fruta não é sua, já pode principiar a reparti-la, sem que lhe faça falta. Começa a dar mostras de alma que guarda tesouros do céu, a ter desejos de os repartir com outros, e suplica a Deus que as riquezas não sejam só para ela. Quase sem o saber, e nada fazendo por si, já vai beneficiando os que a cercam. Eles o percebem, porque as flores têm perfume tão delicioso, que lhes desperta o desejo de se chegarem a elas. Compreendem que há virtudes naquela alma, veem a fruta, que lhes tenta o paladar. Gostariam também de comer dela. Se a terra muito cavada por provações, perseguições, murmurações e enfermidades, porque poucos hão de chegar aqui, sem passar por tudo isso, e está bem afufada por um total desapego do próprio interesse, a água tanto se embebe que quase nunca seca. Mas se o terreno ainda está por lavrar, e coberto de espinho, como eu no princípio, e se a alma não está apartada das ocasiões, nem agradecida como merece tão sublime graça, a aridez volta. Então se o jardineiro se descuidar, e se o Senhor por mera bondade não se comprazer em mandar nova chuva, dai por perdido o jardim. Assim me ocorria muitas vezes, e na verdade surpreendo-me tanto, que não poderia crer, se não o tivesse experimentado eu mesma. Escrevo, para consolo de almas fracas como era a minha, para que nunca desesperem, nem deixem de confiar na grandeza de Deus, ainda que venham a cair depois de tão sublimes ascensões, como a elevá-las o Senhor a este estado. Não desanimem, se não quiserem perder-se de todo. As lágrimas tudo alcançam, uma água tras outra. Foi este um dos motivos que me animaram, apesar de ser eu quem sou, a obedecer escrevendo o que deixo dito, dando conta de minha vida ruim e das graças que o Senhor me tem feito,
malgrado tê-lo ofendido ao invés de o servir. Certamente, para que me acreditassem neste ponto, quisera eu ter grande autoridade. Ao Senhor suplico que praza a sua majestade conceder tal favor a quem não merece. Repito, ninguém, depois de ter começado a ter oração, desanime dizendo, se hei de tornar a ser mal, é pior continuar a exercitar-me nela. O verdadeiro mal seria, penso eu, deixar a oração e não se emendar. Mas se não a deixar, esteja certo de que por meio dela chegará a porto de luz. O demônio combateu-me fortemente neste ponto e fez-me sofrer tanto, sugerindo-me que, sendo eu tão ruim, era pouca humildade ter oração. Deixei há 1 ano e meio, ou pelo menos 1 ano. Não estou bem lembrada dos outros 6 meses. Era isto, e realmente foi, lançar-me eu mesma no inferno, sem necessidade de demônios que me arrastassem. Valha-me Deus! Que cegueira tão grande! E quão bem acerta o demônio para conseguir seus intentos, concentrando aqui seus ataques. O traidor sabe que para ele está perdida a alma que persevera na oração. É por conseguinte, algo que muito o interessa fazê-la cair. Mas se ela perseverar na oração, as mesmas quedas ajudarão, pela bondade de Deus, a dar depois salto maior no serviço do Senhor. Ó Jesus meu, que surpreendente é ver uma alma que chegou a tão alto grau e depois caiu em pecado, quando vós, por vossa misericórdia, tornais a dar-lhe a mão e a levantá-la. Como deve reconhecer a multidão das vossas grandezas, e misericórdias em contraste com a sua miséria. Aqui a alma desfaz-se deveras, e compenetra-se de vossa munificência, sem ousar erguer os olhos. Levanta-os para conhecer o que vos deve, e torna-se devota da Rainha do céu para que vos aplaque. É quando invoca os santos que caíram, depois de chamados por vós, a fim de que a socorram. Tudo o que lhe dais parece demasiado, pois vê que não merece nem a terra que pisa. Acode aos sacramentos, com viva fé na poderosa virtude que Deus neles infundiu. Ela vos louva por terdes deixado tal medicina, e tal unguento para nossas chagas, sarando-as não só por fora, mas extirpando-as inteiramente. Tudo isto causa admiração, e quem, Senhor da minha alma, não se há de maravilhar de misericórdia tão grande e favor tão sublime, em paga de traição tão feia e abominável? Na verdade não sei como não se me parte o coração, quando isto escrevo. É que sou ruim. Com estas lagrimazinhas, que aqui choro, dadas por vós, mas água de tão mau poço, enquanto procedem de mim, parece que vos desagravo por tantas traições. Vivi sempre fazendo maldades, e procurando desfazer as graças que me vinham de vossas mãos. Dai valor a estas lágrimas, Senhor meu. Tornai límpida essa água tão impura, ao menos para não causar a alguém a tentação, que eu mesma tive, de fazer maus juízos como estes, porque, Senhor, não favoreceis pessoas tão santas que sempre vos têm servido e trabalhado muito por vós, consagradas a vós desde a infância, e verdadeiramente religiosas, muito diferentes de mim, que de religiosa só tenho o nome? Por que não lhes fazeis tantas graças, como a mim? Vejo agora claramente, bem meu, que lhes guardais os prêmios para entregá-los todos de uma vez, e que minha fraqueza precisa desses favores. Elas, sendo almas fortes, vos servem sem nada disso, e assim as tratais como gente esforçada e despojada de interesse próprio. Entretanto, vós sabeis, meu Senhor, que eu clamava muitas vezes na vossa presença, desculpando as pessoas que murmuravam contra mim, pois me pareciam ter razão de sobra. Isto, Senhor, já foi depois que vossa bondade me havia tomado pela mão para que não vos ofendesse tanto. Eu de minha parte, já me estava desviando de tudo o que julgava poder desgostar-vos. Foi então que principiaste, Senhor, a abrir vossos tesouros à vossa serva. Dir-se-ia que não esperáveis outra coisa senão que em mim houvesse vontade e disposição para os receber. Tal foi a rapidez com que começastes não só a me comunicar vossas riquezas, mas a querer que sua comunicação fosse percebida por outros. Logo que a perceberam, começaram a ter boa opinião daquela cuja maldade nem todos haviam ainda penetrado, embora fosse bastante visível. Subitamente, irromperam também, as censuras e perseguições, a meu ver, bem motivadas. A ninguém cobrava inimizade, antes vos suplicava que levasseis em conta a razão que lhes assistia. Diziam de mim que pretendia passar por santa e inventava novidades, não tendo chegado, nem de longe, a cumprir toda a minha regra, nem a igualar as ótimas e santas religiosas que havia no meu mosteiro.
Creio mesmo que nunca cheguei a tanto, nem chegarei jamais, se Deus na sua bondade não fizer tudo por si mesmo. De minha parte era mais capaz de tirar o que havia de bom e introduzir costumes que não fossem bons. Ao menos fazia o que estava ao meu alcance para os estabelecer, e no mal era muito o que podia. Assim é que não tinham culpa as monjas que me acusavam. Outras pessoas também me diziam verdades, porque assim o permitíeis. Como não raramente eu tinha essa tentação, um dia ao rezar as horas, cheguei ao versículo que dizia: Justos sois vós, Senhor, e retos vossos juízos, Salmo 98. Comecei a pensar quão grande verdade era esta. O demônio jamais teve força para me tentar a ponto de me fazer duvidar de que vós tendes, meu Senhor, todos os bens, assim como de outras coisas de fé. Pelo contrário, parecia que quanto mais as verdades eram elevadas acima de toda explicação natural, mais firme se tornava a fé, e mais crescia em mim a devoção. Só no pensamento de que sois todo-poderoso, estavam incluídas para mim todas as grandezas possíveis e imagináveis. Disto, como digo, jamais duvidei. Pensando em como permitíeis, com justiça, que muitos de vossos grandes servos não tivessem as mesmas consolações e graças que eu, apesar de ser o que era, respondestes-me: Senhor, serve-me, tu a mim, e não te metas nisso. Foi a primeira palavra vossa que entendi e assim fiquei muito admirada. Depois explicarei tal maneira de entender, com outras coisas que não digo aqui porque seria sair do assunto, e creio que já saí bastante. Quase não sei mais o que estava dizendo. Mas, não pode ser de outra forma, e vossa mercê há de tolerar estas interrupções, porque quando pondero o que Deus sofreu de mim e vejo-me neste estado, não é de surpreender que perca o tino e o fio do que estou dizendo, e do que hei de dizer. Praza ao Senhor que sejam sempre tais os meus desatinos. Desde já, não permita Sua Majestade tenha o poder para ir contra ele no mínimo ponto. Antes me consuma neste momento. Para que se vejam suas grandes misericórdias, basta considerar que perdoou tanta ingratidão, não uma, senão muitas vezes. A São Pedro perdoou uma só vez, em que lhe foi ingrato, a mim, muitas. Não era sem fundamento que o demônio me tentava para não pretender amizade tão íntima com aquele contra o qual tinha tão pública inimizade. Que cegueira tão grande a minha! Onde esperava, Senhor meu, achar salvação senão em vós? Que disparate fugir da luz para andar sempre tropeçando. Que humildade tão soberba o demônio inventava contra mim, quando deixei de me apoiar à coluna, ao báculo, que me havia de sustentar para não dar tão grande queda. Faço agora o sinal da cruz e penso nunca haver corrido perigo tão grande, como esta invenção sugerida pelo demônio com aparência de humildade. Punha-me ele no pensamento, como, sendo eu criatura tão ruim, apesar de ter recebido tantas graças, me havia de chegar à oração? Bastava-me rezar o que era de obrigação, como os outros, e se nem isto fazia bem, como queria fazer mais? Seria irreverência e menosprezo das graças de Deus. Justo era pensar e entender isto, mas passar a ação foi um mal enorme. Bendito sejais vós, Senhor, que finalmente me salvastes. Isto me parece o princípio da tentação de Judas. O demônio não ousava acometer-me tão descobertamente, mas, pouco a pouco, viria a dar comigo aonde deu com o traidor. Considerem bem isto, por amor de Deus, todos os que tratam de oração. Saibam que no tempo em que vivi sem ela, minha vida foi muito mais errada. Vejam que boa solução o inimigo me oferecia e que humildade engraçada. O resultado foi grave desassossego para mim. Aliás, como podia minha alma estar tranquila? Apartava-se, coitada, de seu descanso. Tinha diante dos olhos os favores e graças que recebera. Via que os contentamentos da terra merecem asco. Espanto-me de como pude suportar um tal estado. Aguentei unicamente com a esperança de voltar à oração. Nunca pensei em abandoná-la, nem desisti do propósito de retomá-la. Já são passados mais de 21 anos, e ficou-me a lembrança de que eu aguardava primeiro estar completamente limpa de pecados para recomeçar. Como ia mal encaminhada com tal esperança! O demônio me conservaria nesta ilusão até o dia do juízo, para daí me arrastar ao inferno. Com efeito, tendo oração e leitura espiritual que me faziam conhecer as verdades, e ver o mau caminho em que estava, muitas vezes importunava ao Senhor com lágrimas.
Mas eu era tão ruim que não me conseguia vencer. Que podia eu esperar ficando privada desses remédios, entregue a passatempos, com muitas ocasiões e poucos auxílios, e até ouso dizer sem auxílio algum? Tudo me ajudava a cair. Creio que muito merecimento conquistou diante de Deus, um frade de São Domingos, grande teólogo, por me ter despertado deste sono. Fez-me comungar de 15 em 15 dias e melhorar de vida. Comecei a abrir os olhos, embora não deixasse de fazer ofensas ao Senhor. Como não havia perdido o caminho, ia prosseguindo nele, ainda que passo a passo, caindo e levantando. Quem não deixa de andar e adiantar-se, mesmo que tarde, afinal chega. Para mim, perder o caminho é abandonar a oração. Fique aqui bem entendido, e considere-se muito, por amor do Senhor. Uma alma, que tiver sido muito favorecida por Deus na oração, não confie em si mesma, porque pode cair. Nem se ponha de modo algum em ocasiões de queda. Este é um ponto de grande importância que deve ser considerado seriamente. Ainda que a graça tenha sido de Deus, o demônio engana. O traidor aproveita-se o mais que pode da própria graça, principalmente quando se trata de pessoas pouco adiantadas nas virtudes, não mortificadas, nem desprendidas de tudo. Não adquirem suficiente fortaleza, como adiante direi, para enfrentar as ocasiões e os perigos, por maiores desejos e determinações que tenham. É excelente doutrina esta, não minha, mas ensinada por Deus. Quisera que pessoas ignorantes como eu a soubessem. Com efeito, quando a alma se acha neste estado, não há que fiar de si, para sair a combater. Já fará muito se souber defender-se. Carece de armas para resistir aos demônios. Não tem ainda forças suficientes para pelejar contra eles e trazê-los subjugados, como fazem os que atingiram o estado, que adiante direi. Este é o ardil com que o inimigo consegue o que quer. Vendo-se a alma tão chegada a Deus, sentindo a diferença que há entre os bens do céu e os da terra, e conhecendo o amor que o Senhor lhe testemunha, de tal amor nasce-lhe confiança e certeza de não decair dessa felicidade. Ela julga perceber claramente o prêmio, e não lhe ser possível deixar bens tão suaves e deliciosos, mesmo desde esta vida, por coisa tão baixa e sórdida como é o gozo dos sentidos. Com essa persuasão o demônio a faz esquecer que não há de confiar em si. Deste modo, ela se expõe a perigos e começa, cheia de zelo, a repartir com prodigalidade as frutas de seu jardim, julgando não ter mais o que temer. Isto não vem do orgulho, pois bem compreende que por si nada pode, mas de uma excessiva confiança em Deus, sem a indispensável discrição. Não vê, que por enquanto, só está coberta de penugem. Pode sair do ninho, e Deus a tira para a hora, mas ainda não é capaz de voar. As virtudes não estão fortalecidas. Não tem experiência para conhecer os perigos, nem sabe o mal que faz, em se fiar de si. Eis aí a causa de minha ruína. Para isto e para tudo há grande necessidade de mestre, e trato com pessoas espirituais. A alma a quem Deus eleva a tal estado, se não o abandona inteiramente, Sua Majestade não desistirá de a favorecer, nem deixará que se perca. Mas de novo recomendo, quando cair, olhe. Olhe, por amor do Senhor, que não a enganem e persuadam a abandonar a oração por falsa humildade, como aconteceu a mim, segundo já disse e quisera repetir muitas vezes. Confie na bondade de Deus, maior do que todos os nossos males. Ele não se recorda de nossa ingratidão, quando caímos em nós e desejamos recuperar a sua amizade. Tampouco nos inflige maior castigo por causa das graças que nos fez. Ao invés, a lembrança delas, o leva a nos perdoar mais depressa, como a pessoas que já são de sua casa e comem, como se costuma dizer, de seu pão. Lembrem-se de suas palavras e vejam como procedeu comigo, cansei-me de o ofender, mas Sua Majestade nunca deixou de me perdoar. Ele jamais se cansa de dar, nem se esgotam suas misericórdias, não nos cansemos também de receber. Seja bendito para sempre. Amém. Todas as criaturas cantem seus louvores.